Oi, minha gente querida! Estamos aqui para mais uma aula, um bloco de resolução de questões da disciplina de Direito Ambiental. Devo dizer que todas as questões foram escolhidas a dedo, pensando aí numa revisão que seja eficientíssima para o que a gente se propõe para o próximo exame da OAB. Então eu peço para que vocês tenham atenção irrestrita, observem muito detalhadamente aquilo que eu vou trazer ali como pontos altos da nossa aula e da nossa disciplina, e fiquem atentos não só à resolução de questão em si, mas especialmente o enunciado. Eu costumo dizer que o enunciado já é metade da questão. Tá bom? Então vamos lá? Mãos à obra. Primeira questão diz assim: a sociedade empresária Beta atua no ramo de produção de produtos agrotóxicos, com regular licença ambiental e vem cumprindo satisfatoriamente todas as condicionantes da licença. Ocorre que, por um acidente causado pela queda de um raio em uma das caldeiras de produção, houve vazamento de material tóxico, que causou grave contaminação do solo, subsolo e lençol freático. Aqui eu queria só chamar a atenção de vocês, tomem muito cuidado, porque o que aconteceu foi que caiu um raio. A culpa é da sociedade empresária Beta? Não. Mas uma vez que ela está exercendo uma atividade que tem impacto sobre o meio ambiente, a responsabilidade dela por si só já subjaz, já está aqui presente. Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, continuando. Não obstante a sociedade empresária tenha adotado de plano, portanto, de pronto, algumas medidas iniciais para mitigar e remediar parte dos impactos, fato é que ainda subsiste considerável passivo ambiental a ser remediado. Portanto, ainda tem uma série de coisas que a própria sociedade Beta tem que cumprir para que ou se tente ao máximo voltar ao status quo anterior, ou então para que seja ao máximo protegido, resguardado do que ainda temos em relação ao meio ambiente originário. Tendo em vista que a sociedade empresária Beta parou de atender às determinações administrativas do órgão, o Ministério Público ajuizou ação civil pública visando a remediação ambiental da área. Na qualidade de advogado da sociedade empresária Beta, para que seu cliente decida se irá ou não celebrar acordo judicial com o MP, você lhe informou que, no caso em tela, a responsabilidade civil por dano ambiental é. Então aqui quero chamar a atenção de vocês, na verdade rememorá-los, que quando nós falamos de responsabilidade ambiental, nós estamos falando de uma responsabilidade que pode vir a ser tríplice. Responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. De mais a mais, é sempre bom lembrar que aqui a responsabilidade civil é uma responsabilidade civil de que ordem? Objetiva. Portanto, pouco importa as questões relacionadas a eventual culpa ou dolo. A questão é, uma vez que você exerce a atividade, ocorrendo algum tipo de prejuízo ao meio ambiente, no caso, a sociedade Beta, obrigatoriamente tem que não só cumprir as suas responsabilidades, mas remediar os eventuais danos. Nesse contexto, então, vamos analisar o que diz cada um dos itens a seguir. O item A diz que a responsabilidade civil por dano ambiental é afastada, haja vista que a atividade desenvolvida pelo empreendedor era lícita e estava devidamente licenciada. De modo nenhum, não pode ser de nenhuma forma a responsabilidade civil aqui afastada, tendo em vista que a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva, tá? Próxima, a responsabilidade civil por danos ambientais, ela deve ser afastada, pois se rompeu o nexo de causalidade. Nananina, não. O simples fato de ter uma força maior, porque caiu um raio, isso não é suficiente para afastar a responsabilidade civil ambiental, que nesse caso é uma responsabilidade civil objetiva. Continuando, a hipótese C
subjetiva e, por isso, diante da ausência do dolo da culpa, não há que se falar em obrigação de reparar dano. Não, não. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. E, finalmente, a letra D, que é o item correto, diz que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e está fundada na teoria do risco integral. Portanto, de maneira que não se aplicam as excludentes do dever de reparar o dano, no caso fortuito, e de força maior. Por quê? Repito, o simples fato dela estar exercendo uma atividade que possa vir a prejudicar o meio ambiente, já faz com que a sociedade empresarial beta, ela tenha uma responsabilidade objetiva diante de todo e qualquer prejuízo ao meio ambiente. Então, a resposta correta é a D de dado, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a sociedade empresária beta, atuando no ramo de produção. Peraí, para tudo, porque é a próxima. Eu falei a mesma. Ai, é essa, tá? Posso recomeçar? Pode? Ok, então vamos lá. A sociedade divergente, após os procedimentos pertinentes, obteve a licença de operação para as atividades lesivas ao meio ambiente que exerce pelo prazo de 10 anos. Para tanto, vem cumprindo todas as condicionantes de licença ambiental. Lembrando que o que ela obteve foi licença de operação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Inclusive medidas mitigatórias e compensatórias, então determinadas pelo órgão competente. 2 anos depois da concessão da mencionada licença de operação, houve um grande avanço tecnológico que viabiliza a drástica redução das externalidades negativas do empreendimento em questão. Por isso, foi editada uma lei que passou a exigir o emprego de nova técnica, inclusive para as atividades já licenciadas. Em razão disso, os representantes da mencionada pessoa jurídica consultaram a sua assessoria jurídica para dirimir as dúvidas relacionadas aos efeitos do mencionado diploma legal superveniente à licença, obtida, portanto, em momento anterior, situação em que você esclareceu corretamente que a exigência da nova técnica. Então, vamos só lembrar. A licença de operação, ela não funciona como a primeira licença, que é a licença prévia. Então, a licença de operação, ela, em regra, se dá depois que eu já passo por todo um procedimento ligado a cada um dos atos concernentes a licenças específicas para fins de funcionamento, realização de atividades ambientais de toda sorte que possam vir a gerar prejuízo ao meio ambiente. É importante mencionar que sempre que vocês forem analisar, responder questões concernentes ao meio ambiente, sempre pensem, né? A ideia é proteger sempre mais. Independentemente já ter uma licença, independentemente de estar em vias de obter essa licença, ou independentemente de estar, por exemplo, esperando por um recurso administrativo concernente a essa licença. Daí porque, independentemente de quando forem feitas essas novas exigências, eu sempre tenho que ter como foco, vai trazer mais proteção ao meio ambiente, então é isso que nos importa, né? Seja no contexto de licença, seja no contexto de proteção ambiental, seja no contexto de medidas concernentes, sejam medidas de concernentes ao aspecto administrativo ou mesmo processual. Então, a ideia sempre é pensar como eu posso proteger mais o meio ambiente. Dito isso, então, vamos ver o que é que nós temos nos quesitos abaixo. O quesito A diz assim: poderá condicionar apenas os empreendimentos que não tenham obtido a licença de instalação ou de operação, não podendo em nenhuma hipótese afetar aquelas que tenham sido validamente concedidas. Notem, essa visão não é correta e eu explico por quê. Porque, do contrário, eu nunca poderia ter inovações e, por via consequente, mais proteção ao meio ambiente. Se a ideia é sempre proteger mais, então não importa se ela vem antes, durante ou depois. O importante é que eu tente buscar mecanismos jurídicos e
judiciais e extrajudiciais, para que no final das contas eu possa ser efetivo na minha proteção ao meio ambiente, não só para as gerações presentes, mas especialmente para as gerações futuras. Quesito B. Importará na anulação automática da licença anteriormente concedida. Aí não seria justo, né? Porque a ideia não é gerar anulação, a ideia é gerar aperfeiçoamento, tá? Então, por isso que essa também não seria correta. Quesito C. Não poderá ser aplicada em nenhuma situação em que a licença ambiental tenha sido deferida de forma válida. Notem também que o quesito C, ele não é adequado. Nossa, professora, por quê? Porque ele diz que em nenhuma hipótese. E aqui eu tenho reiterado, inclusive durante as aulas, né, da importância de que toda e qualquer medida concernente ao direito ambiental deve ser observada, deve ser mirada sob a lógica de proteção a mais, para as presentes e para as futuras gerações. Então, a ideia não é anular, a ideia é aperfeiçoar. Então, a C também não estaria correta. E a D, observemos lá o quesito D, diz assim, é passível de ser exigida mesmo para as situações que há licença de operação válida, pois o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, sempre motivada, né, poderá modificar as condicionantes, suspender ou cancelar a licença expedida quando ocorrer inadequação às normas legais. É essa? Sim, é essa, principalmente porque pensamos que a ideia é proteger mais o meio ambiente. Então, na perspectiva de proteger mais, se eu tiver que ampliar condicionantes, eu vou estar favorecendo aquilo que a Constituição e todas as demais normativas ambientais se propõem a fazer. Então, nesse caso, a resposta correta é o quesito D de dado, ok? Sigamos para a próxima. Olha o que é que diz a próxima. É uma questão referente ao 35º exame e diz assim, é uma questão sobre licenciamento ambiental. Devo lembrar, né? Licenças ambientais, licenciamento ambiental é uma das matérias que mais tem incidência nas provas da OAB. E mesmo quando não é uma questão diretamente relacionada à licença ambiental, é uma questão que, querendo ou não querendo, demanda um conhecimento prévio acerca dessa matéria. Então, nesse sentido, eu reforço o que eu sempre digo em sala de aula. Nunca é demais estudar o tema licenciamento ambiental, tá? Então, fica aqui a dica. Próxima questão, então, diz, após regular processo administrativo de licenciamento, o Estado alfa, por meio de seu órgão ambiental competente, deferiu licença de operação para a sociedade Gama, realizar atividade frigorífico e abatedouro de bovinos. Durante o prazo de validade da licença, lembrando que é licença de operação, a sociedade empresária Gama descumpriu algumas condicionantes da licença, relacionadas ao tratamento de efluentes, portanto, daquilo que se tem de resíduos industriais, praticando, portanto, infração ambiental. Diante da inércia fiscalizatória do órgão licenciador, o município onde um empreendimento está instalado, por meio de seu órgão ambiental competente, exerceu o poder de polícia e lavrou auto de infração em desfavor da sociedade Gama. No caso em tela, a conduta do município é... Então vamos lembrar. Notem que a responsabilidade inicial seria do ente estadual. Entretanto, o que é que aconteceu? O ente estadual não se manifestou. Eu pergunto, diante da inércia, caberia uma dupla inércia do município? Ou, tendo em conta que a ideia é sempre proteger mais o meio ambiente, algum dos entes deveria se manifestar e se manifestar o mais breve possível? Na real, esse é o debate que tem ali implicitamente nessa questão. Né? Professora, como é que eu resolvo? Então vamos lá aos quesitos para que fique ainda mais claro qual seria a resposta adequada. Diz assim, no caso em tela, a conduta do município, né, que se propôs ali a lavrar o auto de infração. Ela é lícita, pois apesar de competir em regra ao órgão estadual, lavrar o auto de infração, o município pode lavrar o auto e, caso o órgão estadual também o lavre, prevalecerá o que foi lavrado primeiro. Não, a ideia não é essa. A depender de quem lavre, ficará
subsistirá a quem primeiramente se manifestar. Não, a ideia é que, como houve uma inércia, alguém tem que se manifestar. O que não pode é que o meio ambiente seja descoberto. No que descoberto, portanto, seja prejudicado, né, pela inércia do órgão estatal competente. Então, nesse sentido, não é que, na omissão de um, o outro vai, quem primeiro fizer teria aí uma prevalência, não. A ideia é que, independente, dada a omissão, alguém haverá de se manifestar para, no final das contas, fazer valer a determinação constitucional de proteção ao meio ambiente, proteção na íntegra, né? B, lícita, pois apesar de competir em regra ao órgão estadual, o município atuou legitimamente diante da inércia do órgão estadual. É essa. Observem, repito, a responsabilidade primária não era do município. A responsabilidade primária, reforço, é do órgão ambiental, que é o fiscal, tanto o emissor como também o que deveria ser o fiscalizador das atividades. Ocorre, contudo, no entanto, que como houve uma inércia por parte do órgão competente, algum ente haverá de se manifestar para que haja o quê? Uma proteção efetiva do meio ambiente. Nesse caso, aquele que se dispôs a se manifestar foi o ente municipal. Então, a competência dele advém justamente da inércia pelo órgão originariamente competente, que seria o Estado. Então, a resposta correta é a B de bola. Mas vamos analisar as próximas. O quesito C, o que é que diz? Ilícita, pois compete privativamente ao órgão estadual responsável pelo licenciamento da atividade de lavra-auto de infração, vedada a atuação do município. Nananina não é vedada ao município. A atividade originariamente é determinada ao órgão estadual. Uma vez que ele não cumpre a responsabilidade, alguém deve fazê-lo e, no caso, quem se dispôs a fazê-lo e, portanto, deve ser reconhecida a competência, é exatamente o município. Continuando, o quesito D diz assim, ilícita, pois apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador, em caso de sua inércia, apenas a União poderia suplementar. Não é o caso de só a União suplementar. Muito pelo contrário, né? A ideia é que seja imediatamente cumprida a responsabilidade para que, no final das contas, haja a proteção. E lembrando que a proteção aqui debate indispensável à condição de proteção ampla do meio ambiente. Então, a ideia aqui não é reduzir, muito pelo contrário, é ampliar instrumentos e sujeitos para fins de promoção e proteção do meio ambiente. Então, a resposta correta é a B de bola, tá? Vamos para a próxima, minha gente. Próxima questão, referente ao exame 39º, né? Aqui, claramente, nós temos duas grandes matérias que elas estão envoltas à questão, quais sejam a questão de crimes ambientais, cumulado com a questão de licenciamento. Então, aqui é a prova cabal do que eu falei há pouco, né? Que muitas vezes a gente acha que só vai vir uma questão de licenciamento, perguntando sobre etapas, perguntando sobre renovação de prazo, mas ela pode estar indiretamente vinculada a uma questão, por exemplo, sobre crime ambiental, que é exatamente aqui o que aconteceu, tá? Então, nesse caso também peço uma atenção muito cuidadosa de vocês, para que não haja aí na ansiedade, né, uma marcação, uma colocação inadequada do que aquilo que foi apresentado por nós ao longo do semestre. Então, olhe bem o que é que ele diz. O engenheiro ambiental João foi contratado pelo empreendedor Alfa para coordenar uma equipe multidisciplinar durante a elaboração de um EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental, referente a empreendimento que causará relevantes impactos ambientais. Então, em regra, quando a gente tem relevantes impactos ambientais, tem que ser elaborado um estudo de impacto ambiental, por via consequente, ele tem que ser publicizado por meio de um relatório de impacto ambiental, porque no final das contas, querendo ou não querendo, de maneira direta ou indireta, esses impactos ambientais, eles vão ter consequências para toda a coletividade. Então, é importante que, pelo menos, as pessoas tenham direito
a acessar, né, que haja ali uma publicidade, mesmo que mínima, do que irá acontecer e quais os impactos disso para a população que está no entorno. Nesse contexto, então, João também foi contratado para representar o empreendedor. Então, além dele ser responsável pela elaboração do estudo, ele foi contratado como representante, né, do empreendedor junto ao órgão licenciador, inclusive recebendo procuração para impulsionar o processo administrativo de requerimento de licença. Com o intuito de esconder os reais impactos ambientais do empreendimento e sem que os demais profissionais que participaram dos estudos tivessem ciência, João, de forma dolosa, portanto, com intenção, elaborou e apresentou no processo de licenciamento estudo de impacto ambiental parcialmente enganoso. Portanto, o estudo que foi apresentado ali não era o que demonstrava cabalmente, corretamente, os efetivos impactos que aquela atividade iria ocasionar ao meio ambiente. E aí continua, né? Esse estudo de impacto ambiental parcialmente enganoso, ele se deu por omissão. Diante da conduta de João, foi emitida uma licença ambiental, mas sem as devidas condicionantes, de maneira que houve dano significativo ao meio ambiente. Uma vez que o órgão não sabia, porque o estudo de impacto ambiental, ele não sinalizava sobre isso, então acabou que foi acolhido o pedido de licenciamento ambiental, mas sem qualquer condicionante. E aí acabou engendrando uma série de prejuízos ao meio ambiente. Nesse sentido, e em decorrência do uso da informação incompleta e enganosa, por ele apresentada ao órgão ambiental, e de acordo com a Lei 9605 de 98, que é a lei que se refere aos crimes ambientais, em matéria de responsabilidade penal, assinale a afirmativa correta. Então, só lembrando que aqui, no contexto do direito ambiental, a responsabilidade ela pode se dar de maneira tríplice, qual seja responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Essa questão em particular, ela quer saber sobre a responsabilidade penal. Quais são os limites, quais são os consectários dessa responsabilidade penal. Nesse sentido, então, nós devemos assinalar como correta um dos seguintes itens. Então, vamos lá. Primeira, João não praticou crime ambiental. Sim, João praticou crime ambiental. Não é que ele não praticou, ele praticou. E só detalhe, aqui ele deixa muito claro, a questão deixa muito claro, que não é só que ele praticou, mas ele praticou de maneira dolosa, tá? Então não há que se falar aqui que ele não praticou crime. B, João não realizou conduta que configura em crime ambiental. Sim, ele realizou conduta que configura crime ambiental. Repito, de maneira dolosa e prejudicando ao meio ambiente. É tanto que o estudo de impacto ambiental que ele apresenta, né, e que não é veraz, ele já de pronto trouxe, como não teve condicionantes referentes a ele, então de pronto já provocou prejuízos ao meio ambiente, ok? C, João cometeu crime ambiental e a pena deve ser aumentada porque houve dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação incompleta e enganosa por ele apresentada. É isso? É isso. É exatamente isso. Então, não nos esqueçamos, minha gente, uma vez que eu tenho a prática de um crime por ação ou por omissão e que engendra prejuízo ao meio ambiente, não há nem o que discutir aqui, né? E mais, notem, João, ele tinha ciência do que estava acontecendo. Então, aqui em nenhum momento eu posso afastar a responsabilidade. No campo penal, dificilmente, no campo civil, é sempre bom lembrar, né, que até por decisão do próprio STF, a responsabilidade no campo civil é imprescritível, tá? Mas já que a gente está falando aqui do campo penal, jamais eu poderia afastá-la, porque inclusive há uma tipicidade na lei de crimes ambientais acerca dessa conduta do João. Resposta correta é a D de dado. Professor, desculpa, C de casa. E por que não é a D? A D diz, João incorreu em crime ambiental e a pena deve ser diminuída
porque o responsável pela elaboração e apresentação do estudo de impacto ambiental não é o empreendedor, e sim o profissional técnico. Falso. Aqui, muito pelo contrário, ela tem que ser aumentada, porque ele responde tanto como profissional técnico, como também por aquele que está representando a empresa. Então, aqui ele tem uma dupla responsabilidade e, mesmo ciente disso, né, ele decide apresentar um estudo de impacto ambiental que não se coaduna com a realidade. Então, a resposta correta é a D de dado, ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz, e aí, aqui é uma questão sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que eu posso dizer, e aqui também é importante lembrar, que tem algumas questões que pouco se da valia, né, da relevância no campo do direito ambiental, mas essa é uma das questões que merece aí um olhar diferenciado nosso. Por quê? Porque ele traz um debate no contexto do SNUC, mas lançando mão do aspecto procedimental, tá? A gente sempre acha que o procedimento vai ser só cobrado nas provas de processo. Obviamente, o procedimento é muito mais cobrado ali, mas não esqueçam, mesmo essas questões vinculadas ao direito objetivo, elas podem sim se debruçar sobre questões concernentes ao rito. Então, nós temos que estar atentos a isso também. Daí porque eu trouxe essa questão. E aí diz o seguinte: configurada a violação aos dispositivos da lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, especificamente sobre a restauração e recuperação de ecossistema degradado, o Estado Z promove uma ação civil pública em face de Josemar, que foi o causador do dano no ecossistema. Em sua defesa judicial, Josemar não nega a degradação, mas alega o direito subjetivo de celebração do TAC, de um termo de ajustamento de conduta, com a possibilidade de transacionar sobre o conteúdo das normas sobre restauração e recuperação. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Então, só lembrando, aqui, primeiro, é importante rememorarmos que Josemar, ele pode vir a ser cobrado, porque a lei nos garante isso, tanto no aspecto constitucional quanto no aspecto infraconstitucional. Josemar pode ser cobrado via responsabilidade civil, penal e administrativa, tá? Por quê, professora? Porque aqui é explícita a responsabilização que todos nós temos, especialmente para aqueles que têm um manejo direto com o meio ambiente, em relação tanto à sua proteção, promoção, monitoramento e defesa, lato sensu, né? E aqui ele não nega a degradação. A grande pergunta que se subjaz é se ele teria um direito subjetivo a um TAC, tá? Muito cuidado com isso, porque aqui há uma inversão de polos. Não é que ele tem um direito subjetivo ao TAC. Efetivamente, o que ele tem é um dever de ser cobrado pelo Estado, né? Dada a conduta que ele praticou em face do meio ambiente. Ok? Dito isso, então, vamos para os quesitos abaixo. Diz assim: Josemar não possui direito subjetivo à celebração do TAC, que, caso celebrado, não poderá dispor sobre o conteúdo da norma violada, mas sobre a forma do seu cumprimento. É isso? É isso. Então, o Josemar, ele não tem um direito subjetivo em relação ao TAC. E mesmo tendo um TAC, eu não vou poder discutir, por exemplo, quais eram as obrigações dele. O que eu posso descobrir é como ele pode cumpri-las. Ok. Aí sim eu tenho a possibilidade de discutir. Mas se ele é ou não responsável, isso eu não tenho nem o que discutir, porque isso vai para além da própria noção de responsabilização e entra num aspecto que é muito mais amplo, que é responsabilização subjetiva, mas é a responsabilização objetiva para com o meio ambiente, independente de quem seja. Então a resposta correta é a letra A. Professora, por que não é a B? Vamos ler a B.
o TAC não pode ser celebrado uma vez que a ação civil pública foi proposta pelo Estado e não pelo MP. Não, gente, o TAC ele até pode ser celebrado. O que não pode acontecer é que eu queira excluir a responsabilidade do Josemar. Isso efetivamente não pode ser feito, né? Independentemente de quem fizer a proposição acerca do TAC. C. Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC. Não, o Josemar não possui direito subjetivo aqui. É importante frisar, né? Fica a critério de quem eventualmente propor um TAC ao Josemar. Então, não há direito subjetivo do Josemar a ser pleiteado. D. Josemar possui direito subjetivo a celebrar o TAC. Repito, Josemar não tem consigo direito subjetivo acerca do TAC. Por esse motivo, então, a resposta correta é a A de avião. Lembrando, né, que aqui eu tenho claramente, repito, uma lei sobre o SNUC e, ao mesmo tempo, sobre procedimento. Aqui se tem, novamente, uma demonstração cabal que mesmo questões como ambiental, elas podem fazer questionamentos acerca do rito. E é plenamente possível, porque tanto está disposto em lei, como em vias mais amplas, ele também essa matéria também é colocada mesmo no contexto constitucional. Ok? Então, resposta correta, A de avião. Então, minha gente, aqui eu diria que em linhas centrais são as questões que eu gostaria de apresentar. Reforço com vocês também a importância de vocês rememorarem de algumas questões centrais sobre o meio ambiente, né? E aqui eu faço apontamentos, como eu disse no começo, sobre licenciamento ambiental, sobre as etapas de licenciamento ambiental que estão lá previstas na Resolução 237. Por favor, não deixem de observar, né, o disposto na Constituição sobre o direito ambiental, lembrando lá da responsabilidade do Estado, da coletividade, enfim, de todos aqueles que manejam direto ou indiretamente o meio ambiente. Lembrar que essa responsabilidade ela é transnacional e que o impacto, toda e qualquer atividade de impacto, de potencial impacto degradante ao meio ambiente, deve ser submetida antes a um estudo de impacto ambiental que deve culminar num relatório de impacto ambiental, a isso a gente chama de RIMA, né? E que não esqueçam, deve ser objeto de publicidade. Por quê? Porque o interesse é de todos. De mais a mais, é importante lembrar, assim como eu fiz aqui, o cuidado que nós temos que ter com a lei concernente aos crimes de responsabilidade, os crimes ambientais, né? E aqui faço um realce específico, tanto ao aspecto da tipicidade em si, mas também de eventuais possibilidades, né, de aumento ou de redução de pena. Ainda eu sugeriria arduamente que vocês deem uma olhada no que concerne aos aspectos de áreas de proteção ambiental, de áreas ligadas à questão de benefícios, né, relacionados à água, e também não esquecendo os sistemas nacionais específicos, né? Isso vale tanto para flora, fauna e também para o que há pouco a gente falou acerca do SNUC. Também não esqueçam, no nosso material complementar, tem ali uma série de julgados do STF relacionados à matéria, mas também nós temos ali algumas súmulas que não são aplicáveis. Então fica a dica para vocês, né? E não esqueçam, muitas pessoas dizem, nossa, professora, mas direito ambiental só são 2 questões. Mas se uma questão faz diferença, imaginem 2, né? Na dúvida, comecem pelo começo. E o começo aqui é estudar pela Constituição. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço e até a última OAB da vida de vocês. Oi, minha gente querida! Nós estamos aqui hoje para tratar sobre direito internacional, notadamente ali sobre aquelas questões que têm tido mais relevância nos últimos exames da OAB. Devo rememorá-los que no campo do direito internacional, né, em regra, o que mais se cobra na OAB é o que diz respeito
tradicionalmente, o que mais se cobrava era o direito internacional privado. Entretanto, nas últimas provas, o que a gente tem visto é muita cobrança de leis pontuais. Então, aqui, tanto eu vou fazer uma rememoração do que costumeiramente se cobra, começando ali com os aspectos constitucionais, depois voltando-se para o direito privado e, finalmente, tendo o zelo de lembrá-los, rememorá-los aqui, acerca da lei de imigração e de algumas questões muito particulares. Sugiro arduamente que vocês tenham muito cuidado com a prova de direito internacional. É uma prova que não só requer conhecimento, mas requer um zelo pontual, porque eu tenho vários detalhes que merecem ser observados. E, mais do que isso, né, aqui a grande chave, como a gente vê um padrão que tem sido constituído ao longo do tempo, a relevância de atividades como essa, de estar a todo tempo, né, fazendo e refazendo questões dos exames anteriores, porque isso não só nos dá fôlego para responder às questões, mas para compreender, né, qual o raciocínio que em regra é cobrado pelos examinadores da OAB e ao se dar conta de uma questão, né, assemelhada, você já saber de pronto qual é a resposta. Ok? Então, feitas essas considerações, vamos ao que nos interessa. A primeira questão que eu trago aqui para vocês é uma questão do 41º exame de 2024, que diz o seguinte: Sofia, brasileira nata, com dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. Então, notem, né? Ela não é só brasileira nata, ela já tem uma outra nacionalidade, qual seja portuguesa. Decidiu renunciar à nacionalidade brasileira e procurou você como advogada, para receber a orientação jurídica adequada sobre os efeitos de tal decisão. Depois da avaliação do caso, você afirmou corretamente à sua cliente que, então observe, Sofia era brasileira nata, ela tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, e ela quer renunciar, ela está decidida a renunciar à nacionalidade brasileira. O que você pode responder para ela sobre as questões que ela lhe coloca? A renúncia sendo feita de forma expressa, perante a autoridade competente, dará à causa a declaração da perda de nacionalidade brasileira. É isso? É isso. Notem, dada a seriedade do pleito dela, que é decretação de perda de nacionalidade, ela deve fazer de forma o quê? Expressa. Implicitamente, não cabe. Tacitamente, não cabe. Porque é algo tão sério que eu tenho que expressamente requerer. Se eu expressamente requerer, tá tudo ok. Isabelle, eu posso readquirir? Hoje, atualmente, eu posso, por força de emenda constitucional. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Durante muito tempo a gente ficou no vácuo e dependia da interpretação que se dava. Então, atualmente, por força de emenda à Constituição, eu tenho a possibilidade, inclusive, de requerer, fazer o pleito de readquirir a nacionalidade. Mas isso nem sempre foi expressamente possível. Tá? Então, a resposta correta é a, mas vamos analisar as demais. Olha o que diz a próxima. A renúncia sendo feita de forma tácita, eu não posso renunciar de forma tácita. Aqui, a renúncia deve ser feita em caráter expresso. Então, por isso que a B está incorreta. Próxima. Após a efetivação da perda da nacionalidade, ela não pode readquirir a nacionalidade brasileira originária. Isso era antes da emenda. Atualmente, eu posso readquirir a nacionalidade? Eu posso readquirir. Então, por isso que o quesito C está incorreto. D. A renúncia não será aceita pela autoridade brasileira competência em razão do risco de geração de apatridia. Gente, vamos só lembrar o que é apatridia. Apatridia é você ficar sem pátria. Sofia não tem um problema de ficar sem pátria. Por quê? Porque ela tem dupla nacionalidade. Mesmo que ela venha a perder a nacionalidade brasileira, ela ainda tem a nacionalidade portuguesa.
Então, ela não tem risco aqui de ficar uma apátrida, ou seja, uma sem pátria. Porque, repito, mesmo que seja acolhido o pleito de renúncia da Sofia em relação à nacionalidade brasileira, ela subsistirá com a nacionalidade portuguesa. Então, a resposta correta aqui, portanto, é a A de avião, tá? Reitero, essa discussão aqui, ela é eminentemente constitucional. Por isso que, novamente, eu reforço com vocês a importância de conhecer as matérias a partir da Constituição, né? Às vezes eu noto que muitas pessoas ficam muito preocupadas de conhecer lei, o que é relevante e que nos ajuda muito em prova de OAB, mas não desconsiderem, né, o papel que a Constituição tem, o conhecimento da Constituição na resolução das questões da OAB. Então, a resposta correta é a A de avião, ok? Próxima, referente ao 40º exame, uma questão eminentemente de direito internacional privado, e que diz assim: uma sociedade empresária colombiana celebrou na Inglaterra, com uma sociedade alemã, um contrato para a entrega de 500 sacas de café do tipo arábica no Porto de Santos, no Brasil, sem cláusula de eleição de foro exclusivo. Minha gente, não importa com quem você faz o contrato, por onde essas sacas de café correm. Se o local de entrega é do Brasil e se não tem cláusula de eleição de foro exclusivo, o que quer que aconteça com essas 500 sacas de café, concorrentemente vai ter competência para ser resolvido por qual justiça? Justiça brasileira. Quem me diz isso? A LINDB. Então, a importância de ler a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a partir ali do artigo 7º, eu diria. Por quê? Porque é a LINDB que vai lhe dar a chave para que você entenda que, nesses casos, não importa se é um chinês que faz um acordo com um colombiano, que assina o contrato na Austrália, pouco importa. O local de entrega é no Brasil, não tinha foro de eleição exclusiva, então é aqui concorrentemente que vai se resolver toda e qualquer disputa. Queimou, perdeu, extraviou. Brasil. Professora, mas a empresa era japonesa. O local de entrega não era no Brasil? Então, onde é que vai ser discutidas eventuais rusgas sobre essa matéria? No Brasil. Porque o local de entrega era no Brasil, tá? Não esqueçam disso. Olha o que é que ele continua dizendo. Durante o transporte, houve um acidente com a embarcação, que acarretou o perecimento, portanto, a perda da mercadoria. Você, como advogado, é procurado para ajuizar a presente ação, né, para ver o que é que faz com esse perecimento. De acordo com o direito internacional privado, olha o que eu acabei de falar, é uma questão de direito internacional privado. Portanto, arregimentada por quem? Pela LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar e julgar a eventual demanda. A autoridade judiciária é inglesa, única e exclusivamente. De cara, você já pode tirar os exclusivamente, porque não tem cláusula de eleição de foro exclusivo. Então, de cara, você já poderia tirar o quesito A e o quesito C, porque não tem cláusula de foro exclusivo, aqui de eleição de foro exclusivo. Tá? Por que não seria a colombiana, muito embora a sociedade empresária fosse colombiana? Porque aqui a competência é firmada pelo local de entrega, que não é a Colômbia, é o Porto de Santos, portanto, no Brasil. Nesse contexto, então, qual seria a resposta correta, professora? A D de dado, que diz a autoridade judiciária brasileira concorrentemente. Professora, por que é concorrentemente? Porque, de acordo com o próprio enunciado, não foi eleito um foro exclusivo. Logo, a competência é nossa, mas não em caráter exclusivo, porque não houve a eleição de foro exclusivo, ok? Então, a resposta correta, nesse caso, tranquilíssima, seria a letra D. Próxima questão, diz assim, ó. Um jato privado, esse é do 39º exame. E aqui eu quero só
esclarecer com vocês, né, até chamá-los, assim, né, dar uma certa, lançar uma mirada mais cuidadosa, como é importante eu saber do direito internacional privado. A questão que há pouco eu apresentei para vocês é do 40º exame sobre o direito internacional privado. Aqui nós vamos falar sobre competência do 39º exame, que advém do CPC, mas que também, né, ressoa no que diz a LINDB. Então, olha a importância de eu compreender no campo do direito internacional privado, né, como eu poderia resolver questões tendo em conta, né, os aspectos procedimentais do direito internacional privado, né, que aí eu faço uso da LINDB, mas faço uso também do CPC, do Código de Processo Civil vigente, né. Diz assim: um jato privado de propriedade de empresa inglesa causou um acidente ao colidir com a aeronave comercial brasileira em território nacional, provocando várias mortes entre passageiros e tripulantes. A família de uma das vítimas brasileiras propõe uma ação contra a empresa inglesa no Brasil, formulando pedido de reparação por danos materiais e por danos morais. A empresa ré alega que a competência para julgar o caso é da Justiça inglesa. Sobre a hipótese apresentada, segundo o direito brasileiro, assinale a afirmativa correta. Então, só lembrando, gente, se o acidente acontece no Brasil, a competência é da Justiça brasileira. Professora, quem é que diz isso? O nosso CPC. Então, uma vez que acontece um acidente com a aeronave, nesse caso, não importa de onde essa aeronave é, se ela é inglesa, francesa, portuguesa, pouco importa. Se o acidente ele se deu no Brasil, a competência para julgar eventuais prejuízos se dará na Justiça brasileira. Vou recapitular. Se eu estiver me referindo a acidente aéreo que gera dever de indenizar e o acidente ocorreu no Brasil, a competência firmada deverá ser em favor da Justiça brasileira, pouco importando a nacionalidade da empresa ou da aeronave, tá bom? Nesse sentido, então, sobre a hipótese apresentada, segundo o direito brasileiro, e aqui eu invoquei o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. O acidente ocorreu no Brasil e, assim, a Justiça brasileira é competente para julgá-lo. É isso, acabou. Então, a competência se dá no Brasil para a Justiça brasileira, porque o acidente aconteceu no Brasil, pouco importando qual é a nacionalidade da respectiva aeronave, ok? Ou da empresa, ou qualquer coisa que o valha. Por que não seria a letra B? A B diz, a ré é uma empresa estrangeira que não opera no Brasil. Claro que não, gente. Ela tanto opera que ela estava aqui e que cometeu aí todo esse prejuízo ao colidir. Não só um prejuízo financeiro, mas sobretudo afetivo, né? Então, nem há que se discutir isso. Isso aqui é se a pessoa nem leu o enunciado. C. A Justiça brasileira é competente para julgar o caso porque a vítima é brasileira. Não. A Justiça brasileira não é competente porque a vítima é brasileira. A Justiça brasileira é competente porque o acidente se deu no território brasileiro. É por isso. Então, a vítima poderia ser de qualquer nacionalidade. O que nos importa é, uma vez que o acidente aéreo se deu no Brasil e ensejou, né, possibilidade de requesto de danos, então isso terá que se dar na competência da Justiça brasileira. É simples assim, tá? Então não é por conta da nacionalidade da vítima. D. O caso deve ser remetido por carta rogatória à Justiça inglesa, a quem cabe julgá-lo. Falso, não cabe à Justiça inglesa, porque, repito, né, o acidente se deu no Brasil, então ele puxa automaticamente a competência para a Justiça brasileira, nos termos do que dispõe o próprio Código de Processo Civil. Então, a resposta correta é a A de avião, ok? Próxima, vamos lá.
A próxima é uma questão que caiu no 40º exame. Notem, né, que no 40º exame a gente teve 2 questões sobre a LINDB. Então, vez por outra acontece isso. A LINDB é tão importante para a gente, né? A perspectiva do direito internacional privado, ela é tão relevante, em regra, para a prova de direito internacional, que às vezes ocorre de termos 2 questões só sobre a LINDB. Eu não estou dizendo que só vai cair sobre isso, mas que é realmente relevante que você esteja atento a isso, né? Não desconsidere, ou melhor, né, é uma necessidade que você estude a LINDB para a prova de direito internacional, tá? O que diz lá no 40º exame, essa questão, né? A Fundação de Juristas Moçambique Brasil, associação privada, OPA, de fim de interesse coletivo, constituiu-se na década de 1990, na cidade de Maputo, capital de Moçambique, e pretende abrir filial no Brasil. Você, advogado especializado em direito internacional, é procurado pela Fundação para avaliar a pretensão do caso em tela. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A Fundação não poderá ter filial no Brasil, salvo se houver prévia decisão da Justiça brasileira. Gente, só lembrando, essa é uma discussão em que âmbito? Administrativo. Então, exceto se tiver lesão ou ameaça a direito, que aí a própria Constituição me garante que eu posso acionar o Poder Judiciário, a regra geral é que essa discussão ela vai se resolver, esse pleito deve ser resolvido no campo administrativo e não no campo judicial. A gente poderia, repito, né, se arvorar no campo do judicial se tivesse lesão ou ameaça a direito. Aí é um outro debate, a gente entraria num outro patamar. Não é o caso. Por enquanto, ela pretende abrir. E ela quer saber de você, advogado especializado, como fazê-lo. Basicamente é isso, tá? B. A Fundação não poderá ter filial no Brasil antes da aprovação dos atos constitutivos pelo governo brasileiro, ficando a filial sujeita à lei brasileira. É isso. Ela tem que submeter, em outras palavras, ao que dispõe a lei brasileira e, obviamente, os atos que lhe constituem, eles também têm que ser submetidos ao crivo do governo brasileiro, porque, de qualquer forma, ela vai funcionar aqui. Então, aqui eu não preciso ingressar no judiciário, eu preciso saber se o que ela se dispõe a fazer está de acordo com o que diz a nossa legislação interna acerca desse tipo de fundação. Basicamente é isso. Então, estando tudo de acordo com a lei, para que eu vou acionar o Poder Judiciário? Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Está de acordo com a lei? Os atos constitutivos estão em consonância com o que dispõe o governo? Ok. Então, tá tudo ok, tá? Resposta correta seria a B de bola. Agora, por que não seria a letra C? Olha o que diz a letra C. A Fundação não poderá ter filial no Brasil, salvo se houver prévia autorização legislativa do Congresso Nacional. Não, gente. Observe, ela já tem dispositivo próprio, ela já tem normativa própria. O que eu tenho que observar é se tudo isso está alinhado com o que dispõe o governo brasileiro. Estando alinhado com o governo brasileiro e com as normas do direito brasileiro, eu não preciso passar pelo crivo do Congresso. Porque a ideia aqui não é elaborar uma nova lei. Aqui é tão somente verificar a concordância do que a Fundação Juristas Moçambique Brasil, ela tem ou não, né, acolhimento pelas nossas leis. Basicamente é isso. Então não precisa nem de Congresso, nem precisa de judiciário. É uma questão eminentemente administrativa, então deve ser tratada no campo do Poder Executivo, tá? Continuando, a Fundação não poderá ter filial no Brasil antes da aprovação dos atos constitutivos pelo governo moçambicano. Pelo amor de Deus, né? Como é que ela vai ser criada no Brasil e eu preciso de autorização do governo moçambicano? Nananina, não. Quem tem que analisar se os atos constitutivos estão de acordo com as nossas leis é o governo brasileiro, por óbvio, é uma questão de soberania. Então, como que o governo moçambicano, ele
eles pediriam uma autorização que deveria valer aqui? Não. Eles pedem lá, ele averigua lá no território moçambicano. No que diz respeito ao nosso território, às nossas normas e às nossas disposições gerais, sejam administrativas ou eventualmente judiciais, elas têm que ser analisadas pelo governo brasileiro. Por quê? Porque a ideia é de resguardar a nossa soberania, as nossas leis, os nossos procedimentos, as nossas políticas. Então, quem pode tratar disso é o governo brasileiro. A partir de quem, Isabelle? Do seio do Poder Executivo. Nada, não precisa pleitear o Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário é interpretar e julgar, o papel do Legislativo é elaborar novas leis e fiscalizar, e o papel do Executivo é o quê? Administrar. Então, cabe, uma competência eminentemente administrativa. Por esse motivo, a resposta correta seria a B de bola. Essa questão não é uma questão difícil, mas ela é uma questão que, se você ler muito rápido, fica parecendo que já tem um conflito, aí a pessoa já marca Poder Judiciário. Não nos esqueçamos, né? O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário se dá quando, eventualmente, eu tenho uma ameaça ou lesão a direito, que não é o caso aqui. Por enquanto, tão somente a Fundação quer saber se pode ou não se instalar em território brasileiro. Então, para isso, o que é que eu analiso? Atos constitutivos. E verifico se está de acordo com as normas brasileiras. Quem faz isso? Poder Executivo. Não precisa de Poder Judiciário para isso, né? A disposição sobre o Poder Judiciário aqui é se fosse ameaça ou lesão. E a disposição sobre Legislativo é se sequer eu tivesse lei. Que não é o caso, eu tenho lei, né? E aí, nesse sentido, novamente reforço a importância de ler a LINDB, né? Porque aqui também seria como referência de base legal a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom? Então, resposta correta, B de bola. Próxima questão. Um brasileiro teve seu pedido de visto de trabalho negado por uma representação consular de um estado estrangeiro. Inconformado, consultou você, como advogado, para a adoção das providências cabíveis no Brasil. Bom, aqui o que é importante lembrar? Visto de trabalho, vistos no geral, os pedidos de visto de trabalho nada tem a ver com direito adquirido. Você pleiteia e fica a critério, nesse caso da representação consular, conceder ou não. Então, não há pela sua parte, um direito adquirido, e nem há, por via consequente, não há por parte da representação consular de um dever para com você. O que há é uma possibilidade de requerer, e ao apresentar todos os documentos que você julga que sejam pertinentes, que ao final seja acolhido o seu pleito. É simples assim. Mas não quer dizer que todo pleito relacionado a visto será acolhido. E aqui, diga-se de passagem, professora, mas digamos que eu não concordo, o que eu posso fazer? Nada. Por quê? Porque nesse caso, ninguém é obrigado a lhe conceder visto. E nem o visto que você quer. Porque tem isso, né? Não é só a concessão de visto. É porque aqui na questão ele diz, teve o seu visto de trabalho negado. Você pode achar que apresentou todos os documentos. A representação consular acha que não. Paciência. Porque ali ela é a autoridade acerca da concessão ou não de visto. Então, não há, da sua parte, melhor dizendo, um direito adquirido de receber o visto. Porque, teoricamente, a entidade consular ela tem que avaliar não só o pedido de visto em si, mas todo o impacto da sua presença naquele país, naquele trabalho e dentro de um contexto de soberania, dignidade, cidadania, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não pensem vocês que tem um direito adquirido ao visto, tenho que mandar, não. Seu papel é apresentar os documentos. Caberá à entidade consular fazer a apreciação que lhe julgar necessário. Ponto. Tá? Então, feitas essas considerações, após a avaliação do caso, você concluiu que nenhuma medida judicial é cabível. É isso?
A gente não está muito acostumado com esse negócio. Não cabe nada, não cabe nada. Porque, nesse caso, a representação consular é a autoridade para lhe conceder ou não o visto. Professor, mas eu quero, mas não vai dar. Depois você pode até tentar de novo, né? Mas muitas vezes ela concede para um e não concede para outro. Por quê? Faz parte da autoridade. Não me cabe impor a minha vontade à autoridade consular alheia. Do mesmo jeito que não cabe o sentido inverso. Um estrangeiro querer que o Brasil conceda um determinado visto de trabalho. Vai ficar a critério da autoridade consular, que vai avaliar não só o visto em si, mas todas as influências, todas as consequências decorrentes daquele vínculo, daquela atividade, do contexto a que ela se propõe. Então, tudo isso tem que ser devidamente avaliado aqui, tudo isso tem que ser devidamente avaliado. Deve ser proposto mandado de segurança? Não, porque mandado de segurança é direito líquido e certo. Aqui você não tem direito líquido e certo à concessão de visto. Tá? Continuando, cabe reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Gente, ele ainda não tem nem visto de trabalho, como é que eu vou pedir reclamação? Não faz sentido, né? Isso aqui é se você simplesmente leu por cima a questão. Então não há que se falar aqui de reclamação trabalhista. Ele ainda nem tem o visto de trabalho, quanto mais fazer uso de uma eventual reclamação trabalhista. D. Deve ser proposta ação condenatória por obrigação de fazer perante o Tribunal de Justiça competente. Também de modo nenhum. Não há uma obrigação de fazer, de concessão de visto. Repito, o visto aqui vai ficar a puro critério da autoridade consular, que pode, pelas mais diversas razões, concedê-lo ou não. Então, medida judicial cabível, não temos. Então, a resposta correta, por todas as razões aqui que eu apresentei, seria a A de avião. Tá bom? Próxima. Essa questão também é uma questão que se refere à lei de imigração. E quando ela caiu na última prova, né, várias pessoas vieram perguntar: nossa, mas a gente nunca esperava que ia cair uma questão dessa, né? E de onde menos se espera, pode vir ali uma questão que não é o comum, mas que tem sim, né, impacto e tem relevância para o direito internacional. Lembrando, gente, o que é cobrado na prova da OAB para vocês que são futuros advogados? Basicamente, a gente quer saber se você sabe manejar o direito, instrumentalizar o direito. Então, a lei de imigração é uma lei relevante? É. Como manejá-la? Então, por isso que eu tenho um monte de casos concretos na OAB. Na prova da OAB, porque eu quero saber se você consegue manejar aquele direito que você tem na teoria para a prática específica, tá? Bom, o que ele diz? Você atua como advogado ou como advogada em um caso em que seu cliente, Luca, croata de 65 anos de idade, 6 anos de residência fixa no Brasil, sem família aqui, foi condenado com sentença transitada em julgado pela prática de crime de estupro. Com base no que dispõe a Lei 13.445 de 2017, que é chamada de Lei de Imigração, a condenação ensejará a expulsão de Luca do Brasil. Primeira coisa, é verdade? Vai ensejar a expulsão. O que eu preciso saber é, a partir da expulsão, quais são os desdobramentos. É isso que os quesitos A, B, C e D, as alternativas, né, elas estão te perguntando. Então, quanto à expulsão, não há discussão. É exatamente isso. Então, teve gente que diz, mas não sei se tem expulsão. Não, o expulsão faz parte do enunciado. Vai ter expulsão. Agora, o que se quer saber na questão são os desdobramentos a partir da expulsão, tendo em conta a lei de imigração, ok? Então, feito isso, vamos lá. Ensejará a expulsão de Luca do Brasil sem a possibilidade de impedimento de reingresso, ou seja, pode reingressar. Não tem impedimento? Tem impedimento. Então, cuidado, porque ele cometeu um crime de natureza extremamente relevante, e que, portanto, a lei haverá de ser severa. Agora, ser lei severa não significa pena eterna, porque no Brasil nós não temos penas eternas, tá?
B, conjugada com o impedimento de reingresso por tempo determinado. É essa? É essa. Então, há um impedimento de reingresso, mas esse prazo é determinado, porque eu não tenho pena eterna. É proporcional ao quê, professora? Proporcional à pena fixada. Então, repito, há um impedimento de reingresso, mas esse prazo não é indeterminado, como diz a alternativa C. Nesse caso, o impedimento de reingresso, ele é com prazo determinado. Quem diz isso? A própria lei de imigração. Então, é verdade que haverá um prejuízo ao reingresso dele, mas por tempo determinado, proporcional ao que lhe foi aplicado de pena. Tá? Continuando, então, conjugada com impedimento de reingresso por prazo indeterminado, não é correta, porque, repito, no Brasil nós não temos penas ad eterno. Então, nós entendemos sim que há uma necessidade de fixação de pena por prazo determinado, não só para que haja segurança jurídica para as instituições brasileiras, mas que também para aquele que foi eventualmente entendido como condenado, para que ele saiba que aquela pena dele ela tem um prazo a ser cumprido, a ser fixado e, se for o caso, a ser reconhecida uma nova oportunidade para ele. Tá? D, com a possibilidade de reingresso por ser pessoa com mais de 60 anos de idade e residente no país. Não, gente, porque aqui o que ele está perguntando é, a partir da expulsão do Luca, o que é que ensejará, né? Então, a expulsão do Luca, ela leva a dois aspectos importantes, né? Que eles são coadunáveis, que estão exatamente prescritos na alternativa B. Quais sejam? Impedimento de reingresso é a primeira coisa, então já cai por terra a primeira parte da D, e aí ele vai além, com prazo determinado. Por todas as razões que eu falei, tendo em conta que nós não temos penas ad eterno no Brasil, tá? Então, nesse caso, essa questão do 42º exame, a resposta correta seria a B de bola. Por quê? Exatamente pelo que foi fixado pela Lei de Imigração, a 13445 de 2017. Ok, minha gente? Então, nesse sentido, nós ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Peço que vocês tenham muito cuidado com a prova de direito internacional, especialmente com as questões voltadas ao direito internacional privado, naquelas que estão muito mais presentes no texto da LINDB. Então, ler a LINDB, estudar a LINDB é essencial, mas não esquecendo jamais do que dispõe a Constituição sobre a matéria, ali a partir do artigo 8º, como também das leis específicas. E aí o exemplo mais basilar que eu trago para vocês é o que dispõe a Lei de Imigração, tá bom? Tal qual a gente apresentou. Mando um abraço muito carinhoso e faço votos que essa seja a última prova da OAB da vida de vocês. Tudo de bom, gente.